Você tem que anotar, eu sei que decepciona muita gente, é que não existe riqueza a partir de zero. O que significa isso, Pablo? A riqueza, ela vai partir do 1. Você tem que anotar isso. A riqueza, ela vai partir da onde? Do 1. Como assim a partir do 1? Tem que ter algo pleno, conectando com outra coisa que é plena. Então não existe riqueza de zero. Zero não multiplica com nada. Quando você ouvir riqueza, você vai ouvir uma coisa interessante chamada multiplicação. Não tem riqueza na soma, não tem riqueza na subtração e não tem riqueza na divisão. Riqueza é só na multiplicação. A pessoa que quer sobreviver, ela precisa de soma. A pessoa que é consumista, que foi configurada nesses últimos 100 anos, ela é subtração, é consumo o tempo inteiro. Mas a pessoa que é facciosa e que perde tudo, ela é o quê? Ela é divisora. E tem um negócio interessante é que na minha própria casa eu ensino os meus filhos a não dividir coisas com ninguém. Aí ele fala, mas como você faz isso? Temos que dividir com todo mundo. Não, a gente tem que multiplicar. Um dia alguém falou para mim assim, Jesus era comunista. Eu falei, me dá só uma prova que ele era comunista. Ele dividiu o pão. Eu falei, você não sabe o que é dividir então. Ele não pegou um pão e dividiu para 100 pessoas. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000. Aonde que você viu divisão nisso? Anota um código pesado aí. O verdadeiro compartilhar é multiplicação e não divisão. Compartilhamento é o que eu estou fazendo agora. Isso aqui é um processo multiplicacional. O verdadeiro multiplicar não tem divisão. Divisão eu tiro uma parte daquilo que eu tenho e te dou. Várias pessoas se conectam a mim, o que elas querem? Elas querem algum percentual de algum negócio meu. Eu falo, tá tudo bem, você quer meu sócio? Quer ser meu sócio? É simples, para ser meu sócio, você precisa multiplicar com alguma ideia. Você traz uma ideia. Então eu tenho mais de 100 sócios. Nenhum desses sócios tem percentual em nada que eu construí sozinho. Quando eu falo sozinho, é minha esposa, meus filhos, minha família. Então eu tenho diversos negócios que eu não tenho sócio. Aí alguém fala, mas se é mal, essas pessoas merecem. Se merecem é porque construíram. Se construíram é problema deles. Então vocês têm que realmente ter, porque a gente começou a multiplicar junto. Quem são as pessoas que ao longo da minha carreira foram caindo fora? As que queriam ser sócio de um negócio que eu já tinha construído. E aí o que essas pessoas querem? Elas não querem criar, elas querem pegar rabeira. Quando eu era adolescente, se tem essa expressão, eu pegava rabeirão de caminhão, pegava pedalando na bicicletinha, ainda bem que minha mãe nunca viu essa cena, tem essa decepção gigantesca. Pendurava, morava na periferia, a gente ficava no trevo esperando o caminhão entrar e grudava e ia embora. As pessoas elas querem, por quê? Porque elas não se enxergam. Quando elas se enxergam e descobrem de fato quem elas são, elas não querem entrar em processo de divisão. Eu ensino para os filhos todos os dias, você vai comer esse aqui, você vai comer esse, aí o outro fala assim, você pode dividir isso comigo? Não. Ou é compartilhar ou cada um cuida do seu. Eu aprendi isso com o americano. O americano ele tem um respeito muito grande no espaço, na esfera de segurança dele. O brasileiro não tem. Pablo, que esfera é essa? As pessoas vão para sua casa, não tem hora de chegar nem hora de ir embora. Isso é um desrespeito. Depois que eu aprendi um pouquinho sobre isso, eu não aceito as pessoas chegarem a hora que elas querem, eu mando embora, inclusive. Aí você fala, não, mas não existe, nós somos brasileiros. Então, somos acolhedor, mas tem respeito, tem ordem. Não é ordem e progresso? Por que o Brasil às vezes não está no progresso? Porque ele feriu o primeiro passo. O primeiro passo do Brasil seria ordem. Ordem e progresso. Quando você coloca a ordem, ou seja, estabelece os marcos, você tem progresso. Por que não tem progresso na vida? Os princípios, inclusive ordem é um princípio. Por isso que Deus fez algumas coisas no primeiro dia, outras coisas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até chegar no 7º dia. Isso se chama princípio da ordem. E aí que está o grande detalhe. Como que eu vou gerar riqueza? Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte, se você deve milhões, está tudo bem. Fala, não é possível, tem 3 estágios. Você está devendo, você só se arrasta, ou você está multiplicando. O se arrastar é o seguinte, a pessoa não consegue nem sonhar porque gasta energia. Então ela está lá, troca 180 horas para bancar a sobrevivência, para não morrer. Só que eu quero que você entenda o seguinte, o pior cenário é o de sobrevivência, não é de dívida. Qualquer pessoa que sabe dever, ela tem código de gerar riqueza. Agora, a pessoa que é sobrevivente, ela não tem código, ela tem que instalar código. Pablo, eu estou devendo 100 mil, estou devendo... Quer ver quantas pessoas aí no YouTube estão devendo? Escreve assim, ó, estou devendo. Toda vez que eu te perguntar algo no YouTube, você vai falar assim, ó, sempre no passado for negativo. Aqui também. Quando você ouvir uma expressão, você vai escrever assim, a expressão for negativa, para você tirar o reforço mental, o metamodelo negativo, você vai escrever assim, eu estava devendo. Você já começou a sair da dívida. Pablo, eu não paguei nem R$1, pagou sim.
os seus neurônios já estão pegando uma nova rota. Como assim uma nova rota? É bem simples. Quando eu já começo a falar que esse negócio ficou para trás, meu corpo já saiu disso. A minha mente já está lá na frente, já gerando riqueza. Se você tem dívida, você é melhor do que a pessoa que nunca gerou nada de dívida. Você tem códigos. Pablo, mas eu não acredito nisso. Aí é um problema. Se você entrar na vibe que eu estou te falando, você começar a acreditar, isso vai levar você a uma inclinação e depois vai levar você para uma ação. Pablo, então vamos resolver. Como é a forma gerar? Lembra de uma barriga com útero gerando uma criança? E agora eu pergunto para as mulheres, e até para os homens. As mulheres elas vão saber responder melhor. Qual mulher, ou casal, ou homem, faz força para uma criança ser gerada dentro do ventre de uma mulher? Alguém faz força? Alguém precisa ficar mentalizando? Eu quero que vocês entendam isso, vai destravar rapidinho. Alguém precisa ficar mentalizando assim, ó, respirando bem fundo todo dia, senão vai dar tudo errado. Você tem que pensar assim, não, vem coração, o coração primeiro bate, depois vai começar o sistema vital, e depois isso, e agora respira. Não existe isso. Eu quero que você entenda que a riqueza é desse jeito. Você precisa gerar ela, você não precisa fazer mais nada. Ela vai virar um turbilhão, assim como uma criança. Como dizem Salmos, de forma assombrosa foi gerada. Pablo, que forma assombrosa é essa? Essa forma assombrosa é assustadora, ninguém consegue explicar como é que esse negócio é gerado. Assim como a árvore não precisa fazer força quando a semente específica entra no solo e começa a ser sufocada. Assim como quando alguém está liberado para acessar a riqueza, não é as coisas que você faz e nem seu esforço. É uma geração. Só que essa geração precisa conectar um polo positivo e um negativo. Por que a Terra é desse jeito, essa dicotomia? Ou essa dualidade? Não funciona só um polo. Eu falo para todo mundo, se vocês forem pessoas positivas, vocês não vão dar certo na vida. Pablo, como assim? É muito simples. Quando você se esforça para fazer algo, parece que é negativo. Você está somando o seu lado positivo, emocional, com um lado negativo de esforço, com o próprio corpo. Quando você soma esses dois polos, aí passa energia, a corrente alternada passa aí. Ninguém entende, não adianta você só querer pensar algo, você imaginar algo, se você não praticar algo. A prática é negativa. A prática não faz você ficar, quando você vai, por exemplo, ficar 10 horas fazendo alguma coisa, você não vai ficar melhor no seu físico, vai ficar pior. Aquele cansaço significa a parte negativa do negócio. Então tem o negativo e o positivo. Quando eu comecei a olhar a natureza com a simplicidade dela, eu falei, cara, não faz sentido. Eu entendo porque que algumas pessoas não prosperam. Agora imagina você negativo na alma e negativo e positivo no corpo. Não vai funcionar. Você tem que inverter a polarização. É positivo na mente, mas não resolve só. E negativo no corpo. O corpo tem que levar. O segredo é corpo levar. Eu fiquei vendo aquele pessoal numa casa digital. Eles ficaram o dia inteiro felizes. Aquilo estava me incomodando. Porque eu queria ver eles arrebentados. E não conseguia ver eles arrebentados. Aí eu chamava minha equipe. Bora, arrebenta. Eu quero ver uns 10 caindo. Ninguém. Por quê? Porque eles arrumaram um jeito de andar em unidade. Aquilo ali não tem quem ganha disso. Aí eu que decidi aquela última prova. Coloca os 3 toquinhos que você vai ver. Os 3 toquinhos e põe um Barney lá de terrorista. Não sei se você sabe, as pessoas elas não têm preparo para a resistência. Elas querem fazer algo e do nada desiste. A maior parte das pessoas começa a fazer, pega no pesado, assusta. Então eu quero que você entenda uma coisa bem forte. O como é a forma, vou te mostrar algumas formas. Gerar precisa só de uma semente. A terra está louca para produzir, sabia disso? A terra, que você pega, terra, pó. A terra está louca para produzir, só tem um detalhe. Cadê a semente? Seu cérebro, ele não está louco para produzir, mas se tacar uma semente e pôr pressão, ele vai produzir. Por que seu cérebro não quer produzir? Porque gasta energia. Mas a terra está louca. As pessoas hoje estão precisando de coisas novas para viver, porque o que move a vida é a novidade. Por que os casamentos estão acabando? Falta de novidade. Por que vários negócios tradicionais estão quebrando? Falta de novidade. Então toda a atmosfera, tudo que Deus criou é movido por novidade. Por que é movido por novidade? Porque tudo se move. E a garantia de que algo se move significa que vai ter algo novo. Porque mover-se significa sair do lugar. Então como é que eu faço para gerar riqueza? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui pessoalmente. Responde uma coisa para mim. Quem aqui quer ser rico? Levanta a mão. Vocês assistem o vídeo já faz tempo, né?
Eu nunca vi ninguém ver arco de Egito presencialmente na minha vida. Já assisti uma prosperidade, eu já assisti um monte de coisa que eu já falei disso. 3 aqui levantaram a mão. É o seguinte, como que você quer ser uma coisa que você já é? Isso é um problema de crença. Não é simplesmente uma força positiva, é a positiva e a negativa, que é gastar suor, sangue, lágrima e gordura. Pablo, o que você falou negativo do corpo é o quê? É usar sangue, suor, lágrima e gordura. É isso. O que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Mentalizou, lá e faz. Mentalizou, faz. As pessoas ficam 30 dias mentalizando um negócio e não sai do lugar nem 1 milímetro. Não faz sentido uma merda dessa. Pablo, o que é a verdadeira riqueza? Tem 3 estágios. Quando eu descobri isso também ficou muito simples. Pablo, por que você fica trazendo as coisas para o mundo natural? Porque é aqui que nós estamos. Existem pessoas que querem espiritualizar tantas coisas que eles vão lá para fora da estratosfera para tentar achar uma coisa que eles nunca viram. Eu vou te mostrar com as coisas que eu já vi. Existem 3 estágios e o terceiro é a riqueza. A semente é a sabedoria, primeiro passo. Nunca vi ninguém viver riqueza ou sacar riqueza ou transbordar riqueza se não tiver a semente. A semente é o quê? A semente é a sabedoria. O que é a semente? Sabedoria. Para você que está chegando hoje, tem 2, vertical e horizontal. A horizontal é se mover no tempo e adquirir experiência e construir uma história. E isso é a sabedoria horizontal. Nada tem a ver com a vertical. Quando eu me envolvi com várias coisas e fui aprendendo, eu fui adquirindo o quê? Cris. Eu fui adquirindo sabedoria horizontal. Que sabedoria que é essa? Não é a sabedoria do tempo, é a sabedoria da ação. Tem várias pessoas que ficaram 50 anos no tempo e não adquiriram sabedoria. Por quê? Porque repetiram a vida em loop. Se for olhar uma vida de novidade em 50 anos vivido, talvez viveu uns 15 semanas de novidade. O segredo está na novidade, o segredo está em você descobrir algo novo e pegar aquilo que é a sua experiência e colocar uma cobertura naquilo. E aí quando você percebe que você vai vivendo algo novo, aquilo vai aumentando o percurso da sabedoria horizontal. E a vertical? A vertical é quando você acessa a fonte. Os maiores inventores do mundo talvez não foram na igreja, mas eles acessaram a fonte. Algumas pessoas se juntam para ir numa igreja para acessar a fonte, um cara que nunca viu falar de Cristo acessou a fonte. Você fala, mas como que isso é possível? Deixa eu te explicar. A sua religiosidade às vezes atrapalha o mover. A sua religiosidade às vezes, o seu jeito que você conhece, Deus atrapalha, porque tem gente que não conhece do seu jeito e acessa. Alguém fala, não, mas não tem lógica isso que você está falando. Também não tem lógica uma mula falar. Aí Deus, quando não acha os religiosos, não ouve, ele fala, mula, vai lá e faz isso para mim. Não tem um pingo de lógica. Quando eu comecei a perceber também que a lógica é uma besteira, a lógica não, a obviedade. O que é óbvio para você não faz parte do sistema lógico da Terra, nem da criação.